e até mundial também, que eu tenho acompanhado bastante algumas palestras internacionais e tudo mais, né? E eu vou iniciar, né? E realmente o que você falou foi uma questão muito importante. Venho ressaltar que eu não sou virologista, na verdade, eu uso, né, o processo infeccioso na verdade, eu estudo alvos farmacológicos, né, dentro de processos infecciosos virais, e como é que o vírus ele pode ativar um sistema imunológico, também tentando descobrir, né, investigar ou estudar alvos relacionados ao sistema imunológico, né? E aí, gente, eu trouxe uma coisa que realmente eu tenho várias histórias sobre esse projeto, tem muitas questões aqui que faltam eu responder, e durante muito tempo eu não conseguia visualizar na verdade, ia ser um paper, um único paper, né? E eu não consegui visualizar esse artigo como uma linha de pesquisa, como um projeto a longo prazo, né? Mas aí hoje eu vejo o potencial enorme e a gente vai discutir mais ou menos isso. Já adianto de antemão que não tem tanto um conjunto significativo de resultados, porque realmente é um projeto muito novo, né? E a gente tem uma avenida inteira. Bom, gente, eu trouxe isso aqui para a gente começar a entender qual era o princípio, né? Qual foi o que motivou a gente a estudar essa relação de acústica, né? De física do som e vírus. E aí eu quero que vocês guardem essa informação, né? Eu vou trazer algumas coisas bem básicas, é óbvio mas vai ser bastante importante a gente entender isso, sobre a questão de morfologia desses vírus, de micro-organismos, de vírus como um todo. Aqui é um exemplo de uma escala real, então a gente tem uma célula sanguínea, uma hemácia, comparado com material particulado, né? Ou seja, poeira, e aqui alguns exemplos, um exemplo de bactéria e vírus, no caso do vírus do SARS. O que acontece? O vírus ele é uma partícula realmente muito pequena, extremamente pequena, e eu vou colocar isso como uma questão importante, grave nisso, essa morfologia, esse tamanho, essa geometria do vírus. E aí, gente, o vírus ele é muito pequeno, mas ele é muito importante, né? Então, isso aqui é uma exemplificação de um ciclo replicativo. Então, o vírus ele infecta as células de hospedeiros, ele se multiplica, né? E ele sai, né, dessas células, concluindo seu ciclo replicativo completo, né? E de uma maneira muito específica. E lembrando da geometria, gente, essa geometria desse vírus, ela é praticamente perfeita, assim, quando a gente vê isso em laboratório e tudo, né? Então, realmente são organismos muito interessantes. E a gente tem que lembrar muito, eu sei que a gente, na maioria da grandes centros, inclusive o centro aqui que eu tenho estudado, são vírus relacionados a epidemias, patologias causadas por vírus. Mas a gente tem que entender que o vírus, ele é muito importante para algumas situações. Então, essa estrutura placentária é de origem viral, ou seja, o vírus, durante a evolução dos mamíferos, né, eles permitiram esse processo de placentação. Então, aqui é uma forma, né, de o vírus fazer um processo de sincício, né, ou a gente pode chamar isso também de placentação. Essa imagem aqui na direita, como vocês podem observar, de uma imunofluorescência de um tecido placentário humano. E esse indivíduo aqui, ele simplesmente marcou para proteínas virais, ou seja, existe uma positividade do tecido placentário em relação a alguns tipos de retrovírus que são conservados em mamíferos. Além disso, né, a gente tem a presença de vírus, né, e muito mais do que bactérias em águas, né, em oceanos, e o vírus ele passa a ser muito importante para o processo de fixação de carbono.
Então, o que acontece? O vírus, esse vírus aqui, Emiliana, ele consegue, por exemplo, infectar alguns tipos de algas e promover uma reação específica, promovendo um metabólito que é capaz de aumentar essa fixação de carbono e esse aumento de nuvens, né? Então, essas nuvens, essa fixação de carbono na atmosfera é decorrente principalmente de vírus, né? Bom, e a gente, né, no nosso objeto de estudo é combater essas epidemias ou pandemias virais. Então, aqui dando o exemplo que o vírus, além de acompanhar a gente do ponto de vista evolutivo, esses vírus também, né, tanto da parte evolutiva, a gente tem acompanhado grandes surtos, né, de vírus, causando grandes problemas para a nossa sociedade. Então, desde aqui, exemplificando, desde a gripe espanhola, que ocorreu de 20 a 50 milhões de mortes no início dos anos de 1917, ali, antes da Primeira Guerra Mundial, até, mais recentemente, né, o vírus SARS-CoV-2, que causou a pandemia pela Covid, né, e que durou aí mais ou menos cerca de 2 anos, até causando, assim, uma devastação em nossa sociedade moderna. E aí, gente, existe uma grande, né, corrida aí dentre a comunidade científica, a indústria farmacêutica, para reduzir esse vírus utilizando vacinas, né? Vacinas e fármacos antivirais. Aqui foi um marco muito importante, a gente tem a vacinação da varíola, né? Que isso aqui foi um dos marcos mais significativos para a ciência, para a sociedade moderna, né? A erradicação da varíola e de outras doenças, né, que hoje a gente não observa mais, né, por aí. Então, a gente tem essa corrida em relação à vacina, e bem como, né, o desenvolvimento de fármacos, né, de fármacos ou de estratégias antivirais. Né? Então, aqui é só um exemplo mostrando que a epidemia, né, por HIV ocorreu, né, principalmente no início dos anos de 1990, final de 1980, ali, final da década de 80. Quem é dessa época, quem vai lembrar que foi realmente muito assustador, né? Inclusive, várias campanhas e foram, até a Covid-19 foi o vírus mais estudado, né? E aí o número de infecções e o número de mortes decorrentes aí do HIV e da AIDS foi bem reduzido, bem como o número de novas infecções. E isso está relacionado com esse efeito farmacológico e os efeitos dos antivirais. Sendo que o número de indivíduos que vivem hoje em dia com HIV, eles aumentaram devido à redução dessa morte e também devido à redução dessas novas infecções que são causadas aí pelos efeitos farmacológicos aí dos antirretrovirais. Bom, gente, mas o que motivou a gente, e a gente já vai falar sobre música, né? Então, eu, assim como outros pesquisadores, a gente pesquisa novos antivirais ou novas estratégias. Porque, gente, essa estratégia química não é 100% eficaz, né? Não existe vacina, e também não existe antivirais para todos os vírus, incluindo os mais comuns, né? Então, a gente não tem um arsenal muito grande de antivirais ou estratégias antivirais. E aí a gente começou a pensar, isso aqui foi uma conversa meio assim, ao acaso, porque eu estava, na época, no Instituto de Física de São Carlos, na USP de São Carlos, né, e como um colaborador, e a gente pensou em estudar, em utilizar métodos físicos, né, ou métodos físico-químicos, para tratar vírus, tá? E aí a gente começou com o estudo do som, né?
Então, o som, gente, ele envolve emoção ao mesmo tempo, e é um princípio físico, né? Na verdade, o som é uma onda mecânica. E esse som, ele exerce uma vibração, né? E essa vibração significa energia. Então, basicamente, a gente tem um objeto vibrando, né? E ele passa a se difundir, aqui no caso o som, como uma onda mecânica, pelo ar. Tanto é que essas moléculas de ar, elas começam a vibrar até chegar em nossas orelhas, né? A gente processar isso através de receptores que nós temos. Bom, gente, o tanto é que a gente necessita dessas moléculas de ar vibrando, porque sem, por exemplo, se a gente tem esse objeto vibrando no vácuo, por exemplo, a gente não consegue escutar o som. Então, gente, o som ele é uma onda mecânica, tá? E aí, gente, essa onda mecânica, né, o que acontece? A gente tem umas faixas, né? Então, a gente tem faixas audíveis, né, que a gente consegue observar. Então, a gente tem uma baixa frequência em hertz, né, que aí é a faixa audível, né, o som que pode ser ouvido pelos seres humanos. Então, a gente tem o som do baixo, o som da bateria, o som da guitarra, etc. aqui, o som da voz e várias frequências. E aí, gente, a gente começa a entrar em uma situação onde acima de 20 kHz, a gente tem ultrassom, que tem alguns tipos de aplicação, uma potência maior, uma frequência maior, né? E a gente também tem o ultrassom, que é utilizado em diagnóstico, e o micro-ondas, que aí, além de envolver essas ondas mecânicas, ela também envolve eletricidade, e é de altíssima frequência. Então, a gente tem mais ou menos isso, né? Essa que seria a nossa faixa. Então, a gente tem amplitudes diferentes. Então, aqui a gente tem amplitudes menores, né? Uma frequência maior e amplitude menor, e a amplitude aqui, ela é muito grande. Então, o que seria? A gente teria um pico, né? Teria essas ondas aqui com uma faixa maior de intervalo, que seria a alta amplitude e baixa amplitude aqui. Bom, gente, então, só para a gente entender como é que funciona essa interação entre uma partícula, né, uma onda e uma partícula. Deixa eu só colocar, isso aqui é um vídeo. Deixa eu tirar meu pointer. Pronto. Eu espero que vocês escutem. Eu tenho que tirar meu fone. Bom, gente, isso aqui que foi baseado nesse projeto. Esse projeto foi baseado exatamente nessa situação, onde você tem uma pessoa que vai quebrar a taça utilizando som. Utilizando o som da própria voz. E a gente fez exatamente essa pergunta: será que a música, o som, ou quais faixas de música, quais faixas de onda, será que isso quebra essa partícula, né? Semelhante à taça? Será que esse princípio ele pode ocorrer? E aqui vem a gente tem que voltar naquele primeiro slide. Olha o tamanho da onda, né? No caso da voz da cantora ali, da moça, e olha o tamanho do vírus em relação a um som, alguma onda assim. Então, gente, a gente foi começar a tentar entender se isso ocorria, né? E qual era essa dimensão, o que acontecia assim. Então, a gente utilizou o equipamento de ultrassom, que é naquela faixa de uma frequência mais alta, tá? E uma frequência de diagnóstico. Então, a gente utilizou vários vírus, depois a gente pode discutir o que foi utilizado aqui, mas para esse trabalho em específico, a gente quis relacionar vírus respiratórios. Então, a gente usou o H1N1 e o SARS-CoV-2, né? Um experimento extremamente simples. A gente pegou o vírus, estoque do vírus, sem célula, sem nada. A gente colocou numa placa de Petri,
E aí a gente colocou o ultrassom, né, para ele propagar sua onda nessas partículas. Então a gente tocou, pegou esse transdutor, colocou em contato com esse ultrassom. A gente teve exatamente esse resultado. A gente teve vários, mas esse aqui é um dos principais resultados. Então, isso aqui essa imagem está um pouco distorcida, mas a gente fez em microscopia eletrônica de varredura, demonstrando que existe uma esfera quase perfeita aqui desses vírus, né? A gente está representando aqui pelo SARS-CoV-2, a gente fez também do H1N1, e aí o tratamento do ultrassom, ele promoveu essa quebra, né? Essa quebra estrutural aqui, ou essa mudança de conformação, vamos dizer assim. E aí, isso aqui foi muito intrigante, muito interessante, porque a gente batizou isso de efeito pipoca, ou popcorn effect. Então, a gente mostra, né, que de fato aconteceu alguma coisa onde o vírus ele virou uma pipoca, semelhante a uma pipoca, tá? Então, é o que acontece mais ou menos. Então, a gente tem a pipoca tem um milho, aliás, a gente tem um amido, que quando a gente adiciona energia, no caso calor, temperatura, né, às vezes até um aumento da pressão, né, você tem um rompimento dessa cáscara aqui para formar, né, essa pipoca. Então a gente se baseou mais ou menos nisso, nesses efeitos, para poder a gente batizar esse efeito. E aí, de uma forma, para a gente quantificar isso, que também passa a ser bastante interessante, a gente observou, a gente tem um mesmo equipamento que a gente utiliza para avaliar nanopartículas, seja ele vesículas extracelulares ou realmente nanopartículas da indústria farmacêutica, a gente conseguiu essa metodologia para a gente quantificar. De fato, o vírus não tratado, a gente pode observar que nesse pico, exatamente esse diâmetro dele de 100 nanômetros, aproximadamente 100 nanômetros do SARS-CoV-2. E a gente consegue quantificar aqui, 106,9 nanômetros, que é exatamente o diâmetro dele. E o ultrassom, nessa linha vermelha, a gente consegue quebrar esse vírus em partículas menores. A gente conseguiu quebrar com partículas ali de 4,9, né, aqui nesse pico, e partícula de 1,5 nanômetros, tá? E o mais interessante é que a gente utilizou uma mesma frequência do SARS-CoV-2 para o influenza. E o influenza, a gente não conseguiu detectar essas partículas, por vários motivos. Então, a gente tem, foi uma das coisas que eu aprendi, que o vírus, né, na verdade, as partículas, elas têm uma velocidade do som, uma velocidade de propagação do som diferente em cada partícula, porque a gente vai depender de estruturas internas. Então, o que tem, como é que essas proteínas, se quantidade de proteínas elas interferem, se o vírus é envelopado ou não envelopado, mas a gente tem perguntas, mas a gente não tem resposta, mas a gente tem algumas hipóteses. E o H1N1, gente, simplesmente estourou. Simplesmente a gente não conseguiu observar absolutamente nada em determinado ponto, nem aquela pipoca foi formada, nem absolutamente nada foi formado, como se tudo tivesse sido estourado. E aqui, a gente confirmando exatamente essas mudanças conformacionais, a gente utilizou uma outra abordagem que é muito interessante, que seria a análise de microscopia de força atômica, tá? Então, a gente observa esse primeiro em C e E, são estruturas topográficas. Gente, não sei quem já trabalhou com microscopia de força atômica, mas é interessantíssimo, porque a gente consegue observar até cristais de água, de tudo. Então, assim, cristais de sais, né, decorrente de água, de meio de cultura, de tudo. Realmente é uma técnica impressionante que a gente consegue observar essas mudanças minimamente moleculares ali. Então, aqui, como vocês podem observar, existe uma circularidade, vamos dizer assim, tá? Em relação às partículas virais sem o efeito do som. Então, aqui a gente observa que, de fato, essas esferas aí,
né, dos vírus, elas são preservadas. E quando a gente coloca o ultrassom, né, a gente observa de novo estruturas semelhantes à pipoca quando sobra, tá? Então a gente observa aqui tanto nessas imagens aqui acima, né? A gente pode traçar aqui alguma coisa ou outra, e aqui embaixo fica mais fácil esse mapa de calor. A gente consegue observar essas topografias. Então, esse mapa de calor ele tá relacionado com a topografia. Então, se você tem um vírus com uma estrutura tridimensional, essas, sabe? Então, a gente observa todo esse efeito, né, essa análise topográfica de uma estrutura nanoscópica. E aí, beleza, gente. A gente observou que o vírus ele modifica, a gente consegue estourar esse vírus, mas o que está acontecendo dentro da infecção viral? Qual é a repercussão nisso? Porque o que a gente viu aqui, beleza, a gente não tem vírus ali, mas o que sobra, o que acontece quando se sobra alguma coisa, o que acontece com essa infecção viral? Então, gente, a gente utilizou só o SARS-CoV-2 para fazer esse tipo de experimento, tá? Então, a gente pegou o estoque viral, a gente colocou uma gotinha aqui, tá? Igual a gente fez nos outros, colocamos ultrassom, fizemos nosso tratamento físico aqui, e aí o estoque remanescente, né, a gente fez o tratamento e depois a gente colocou para fazer uma infecção in vitro. Será que essas estruturas abaladas, né, essas estruturas virais abaladas, elas são capazes de infectar ou não? E aí a gente tem aqui o primeiro, né, primeiramente a gente tem o nosso controle positivo, então sem o tratamento a gente consegue observar aqui a presença de proteínas virais em microscopia confocal. Então verde para o SARS-CoV-2 significa que a presença de proteína spike e o vermelho significa a presença de RNA de dupla fita, o indicativo de replicação, ou seja, de uma infecção produtiva. E aí o que acontece quando a gente coloca o ultrassom? Realmente não aparece nada. Ainda tentei colocar aqui um background para a gente observar alguma coisa ou outra, mas basicamente o tratamento com ultrassom, a gente não observa proteínas virais quando a gente utiliza essa microscopia confocal. E aí, gente, vamos para o clássico, né? A gente fez uma titulação viral, e aí eu quero mostrar alguma coisa aqui para vocês, né? Então, o título viral, ele reduziu de uma forma significativa, e a gente testou todas essas frequências aqui. Então, a gente está trabalhando numa faixa de megahertz, que seria uma frequência abaixo do micro-ondas, né? Em uma frequência extremamente alta, e essa frequência de 3 a 12 MHz seria exatamente aquela frequência de diagnóstico de imagem, tá? Então, o que a gente observa? Que parece que a gente tem uma frequência ótima aqui para esse vírus, tá? Então, pode ser que outras frequências sirvam melhor para outros tipos de agentes, etc. Mas, gente, 1 minuto é o que a gente conseguiu, assim, a gente não sabia realmente padronizar. Então, no nosso primeiro experimento, a gente deixou 30 minutos, baseado num princípio químico, num princípio farmacológico. Quando a gente vai testar algum fármaco, geralmente a gente deixa 1 hora, meia hora, mas o princípio físico, ele é completamente diferente. Então, devido a essa onda, essa propagação da onda ser milissegundos, realmente eu não faço ideia de quantos segundos, quantos nanosegundos, milissegundos, a gente consegue propagar essa onda nessa partícula viral. Mas 1 minuto que a gente já conseguiu observar praticamente uma redução a quase 0 partículas virais. 5 minutos também a gente observou, parece que ele atinge um platô aqui, então não baixa muito mais que isso. A gente não conseguiu ver zerado, né? Zerado. E isso é muito bom do ponto de vista biológico. Por quê, gente? O que eu fico pensando? Eu acho que nesse nosso arsenal de antivirais, de vacina, outro trazendo aqui uma metodologia nova, eu acho que nada é 100%, mas
a partir do momento que a gente consegue, por exemplo, reduzir, eu coloquei aqui 750, né, para menos de 25 aqui, em 1 minuto, tá? A gente consegue trabalhar naquela balança entre o sistema imunológico e a quantidade de vírus ali. Então, eu vejo que mesmo que apareça alguma coisa aqui, mas eu acho que isso passa a ser importante em relação ao sistema imunológico. Isso aqui achei bem interessante esse título aqui, né, que saiu no G1, né, basicamente a gente conseguiu, de fato, eliminar esse vírus no grito, né, mas foi isso que a gente fez. Então, a gente utilizou essa ressonância acústica, né, para quebrar esse vírus e realmente mostrar uma coisa significativa in vitro, tá? A princípio, in vitro. E aí, gente, eu trago aqui alguns métodos convencionais de inativação viral. Então, só para a gente entender que a gente tem um tratamento pelo calor, a gente tem alguns tratamentos químicos utilizando desinfetante, a gente tem o álcool, a gente tem alguns agentes, tem amônio quaternário, os próprios fármacos, vamos dizer, de maneira geral, né? A gente tem alguns detergentes também, radiação UV também, ela passa a ser muito importante, processos de filtração, de mudança de pH e radiação iônica, né? Então, todas essas, elas são importantes, são muito utilizadas aí, né, como métodos de inativação viral, e a gente traz um relativamente novo agora, que é esse método de inativação por ultrassom. E aí, gente, eu vou trazer uma das principais vantagens, né, dessa nova metodologia. Quando a gente fala de ultrassom, a gente tem basicamente dois tipos, que seria o ultrassom na faixa do kilohertz. Kilohertz seria uma baixa frequência em relação ao ultrassom, tá? E a gente passou por vários problemas em relação a essa diferenciação. Por quê? Do ponto de vista experimental, isso é extremamente, eu não diria não diria impossível, mas é extremamente difícil da gente comprovar isso. Não tem reagentes, não tem, enfim, é muito difícil. Vocês imaginam a gente conseguir observar situações dentro de uma única partícula viral, a gente enxergar esse fenômeno físico dentro de um único vírus. Então, por mais que a gente usou equipamentos de força atômica, do microscópio de força atômica, a gente utilizou microscopia de varredura, mas a gente precisaria de observar essa coisa em tempo real, em nanosegundos. Mas a gente conseguiu, utilizando a física teórica, a gente conseguiu tentar postular o que de fato estaria acontecendo. Então, a gente tem o processo de cavitação. Então, gente, isso aqui é muito semelhante ao que acontece com banho ultrassônico, né, que é utilizado para limpeza, desinfecção de equipamentos cirúrgicos, como tesouras, pinças, etc. E o que acontece? Quando a gente utiliza esse ultrassom, esse ultrassom ele se propaga, né, no meio líquido, né, se trata desse banho ultrassônico, e aí, a gente aumenta a temperatura, ou seja, tem a possibilidade de degradação de proteínas, né, aumenta aumenta essa formação de espécies reativas de oxigênio e aumenta a concentração de íons H+, ou seja, a gente está reduzindo esse pH, porque acontece uma vibração em uma determinada frequência, né? A gente tem essa formação de bolhas, então você tem muita dissociação de água e outros elementos químicos aqui para formar, né, H+, e espécies reativas. Então, a gente tem um estresse mecânico, mas a gente consegue fazer essa quebra, né, em estruturas, uma quebra indireta, ou seja, a gente, na verdade, aumenta a temperatura, reduz o pH e aumenta espécies reativas de oxigênio para a gente quebrar estruturas biológicas. Então, nesse caso aqui,
todo tipo de estrutura biológica é afetada. Então, a gente tem quebra da partícula viral, ótimo, mas também a gente tem quebra, a fragmentação de estruturas biológicas, como células do hospedeiro. Bactéria, a gente faz também tudo que você, de estruturas, né, utilizando a cavitação, ou seja, em kilohertz, ela é quebrada. Então, a gente estava pensando nessa coisa de segurança, né? E, de fato, olha o que acontece, gente. O meio de cultura, a gente tem aqui o processo de cavitação, que é 42 kHz, tá? Kilohertz é baixa frequência. Olha o que acontece coloquei aqui 30 minutos. Durante 30 minutos, a gente vê um aumento da temperatura. Então, a gente tem aqui a temperatura ambiente e ela chega até 50 graus, né? Ou seja, aquela formação de bolhas, aquela dissociação física, né, desse fluido, aumentou a temperatura. Aí, a gente aumentando a temperatura, óbvio que isso tem uma repercussão em proteínas virais, alguns antígenos, etc. Bem como o meio ácido também. Então, quando a gente vê o aumento da temperatura, a gente vê uma dissociação muito interessante aqui do pH do meio, tá, gente? Isso aqui não é o pH do vírus, porque a gente, até então, eu não consigo medir o pH dentro de uma estrutura viral, mas a gente conseguiu ver uma redução de aqui o meio fisiológico, pH fisiológico, ele caiu até perto do pH, até perto, um pouco antes de 7. Só lembrando, gente, que pH, na verdade, é um logaritmo da concentração de íons hidrogênios decorrente de alguma estrutura química. E é praticamente impossível a gente saber o que é, mas se a gente reduzir isso aqui, vocês imaginam como é que está em logaritmo. Uma redução de 0, alguma coisa de pH já é o suficiente. E aí, gente, é muito importante a gente lembrar que coisas muito simples, né, dentro do laboratório, a gente tem perguntas e responder coisas com experimentos muito simples, elas são importantes e a gente nunca pode deixar de pensar simples em um experimento. Simplesmente a gente usou um termômetro e um pHmetro para responder exatamente, para postular exatamente esse processo de cavitação. A gente demonstra isso. Simplesmente um termômetro e um pHmetro que tem basicamente qualquer laboratório. E aí a ressonância acústica, né? Que a gente denominou isso de ressonância acústica, uma alta frequência, megahertz, que está relacionado com a faixa diagnóstica, tá? Então, a gente tem uma partícula viral, né? Então, a gente tem esse ultrassom, essa emissão dessa energia que passa por um fluido, passa pelo ar, a gente tem esse mecanismo de transferência de energia, e aí a gente tem um processo de absorção aqui por essas partículas. E aí, quando a gente tem essa energia absorvida, ou seja, é uma coisa direta, a gente não tem a formação, teoricamente, de bolhas ou dessas espécies reativas de oxigênio ou alteração no pH. E aí, o que acontece? A gente tem dois processos, né? É como se esse vírus recebesse essa partícula e ele começasse a ficar, eu coloquei até aqui, ele fica pequeno e fica grande. É como se ele fizesse esse movimento elástico, tá? Que a gente chama isso ele faz essa compressão, né? E essa expansão, que tem basicamente dois tipos de energia internas, né? Que vai ativar a energia potencial desse vírus e uma energia cinética. Então, a ultrassom, ele simplesmente dá um sinal, essa energia absorvida é acumulada aqui dentro. Então, segundo a nossa teoria, né, é que essa energia ocorre e isso é uma explosão interna, segundo a teoria física, uma explosão interna gigantesca, semelhante aí a basicamente uma temperatura do Sol. Mas isso é muito teórico, né? E aí, basicamente, a gente tem essa quebra dessa partícula.
O que não acontece, pelo menos na faixa que a gente utilizou, em células do hospedeiro, vamos dizer assim, células saudáveis, né? A gente não tem essa estrutura, e aí, né, na determinadas frequências que a gente utilizou. E basicamente, só para comprovar que, de fato, né, o mecanismo associado aí é muito diferente da cavitação. Então, a temperatura ela não se altera até os 30 minutos, fica lá, tá aqui na faixa de megahertz, e o pH também ele não é alterado. Então, basicamente, a gente utiliza esse termômetro, né, esses sensores aí. E aí, só para mostrar que essa música, que eu chamei de música, ela está trabalhando, né, para quebrar o vírus nessa faixa aqui, do ultrassom de potência que a gente demonstrou ainda agora ali, de alta frequência, e realmente assim, começou a abrir vários questionamentos para a gente. Bom, gente, aqui é o nosso trabalho que foi recentemente publicado, foi a publicação saiu esse ano. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Mas antes, só vou contar aqui uma situação bem interessante, né, que depois que eu abracei, isso aqui não era meu projeto principal, muito menos de uma linha de pesquisa, mas depois que eu abracei esse projeto, né, eu consegui observar assim, uma avenida de coisas muito interessantes. Então, basicamente, a gente não consegue observar isso em vírus não envelopados. Eu testei 2 tipos de vírus não envelopados e eles não tiveram redução tanto na infecção, tanto nessa parte estrutural dele. Então, eu não sei se isso ocorre só em vírus envelopados, porque, coincidência ou não, todos os vírus envelopados que eu apliquei isso aqui, eles foram rompidos, na sua grande maioria, inclusive vírus da dengue, vírus Oropoche, chikungunya, Zika, enfim, um monte, a gente fez uma bateria para a gente tentar entender isso aqui. E aí eu não sei se o espaço, a gente tem que imaginar o espaço entre o núcleo capsídeo, né, até o envelope, esse pequeno espaço ele é suficiente talvez para a partícula se mexer. Então a gente tem assim uma série de coisas. E segundo a nossa teoria, que ainda a gente não aplicou isso, parece que esse processo de ressonância, esse processo de absorção de energia, ele ocorre, ele precisa ter uma estrutura esférica. Se você utiliza uma estrutura não esférica ou semelhante a uma esfera, a gente não consegue observar isso. Então, talvez em vírus que não tenha, ou, por exemplo, o mpox, que ele tem uma estrutura complexa, bacteriófagos, e dentre outros vírus aí, talvez a gente não consiga enxergar. Bom, gente, é isso que eu trouxe. A gente tem mais histórias, mais coisas a fazer do que realmente trazer uma quantidade substancial de resultado, mas a gente tem algumas coisas aí para conversar, para a gente discutir aí. Muito obrigado, gente, pela atenção. Imagina, eu que agradeço, Flávio. Fantástico, na verdade. Eu já tinha visto um pouco do trabalho, mas você contando assim fica muito mais interessante. Pessoal, a câmera e o microfone estão abertos para quem quiser fazer perguntas para o Flávio. Eu tenho uma porção, na verdade, Flávio. Eu vou te complicar aqui, na verdade, as perguntas. Eurico levantou a mão. Professor Eurico, pode fazer a pergunta. E aí, tudo bem, Protes? Oi, professor, como é que vai? Bom te ver, viu? Bom te ver também. Você conta a história com energia, viu? E olha que eu não estou nem nos meus melhores dias, mas muito obrigado. Não, é assim, é muito interessante isso do ponto de vista da biologia, da física da partícula viral, né? É espantoso até. Então, eu acho que tem esse caminho aí bem, bem interessante. A minha dúvida é se depois do que nós conversamos sobre o assunto, se há alguma perspectiva
de fazer com que isto possa ser aplicado num ambiente, por exemplo, pulmonar? Porque o problema do pulmão é o ar, né? A presença de ar no pulmão. Sim. Tem alguma coisa tecnológica que pudesse ser usada para fazer com para mudar essa realidade, talvez, e fazer com que o ultrassom atingisse vírus que está no pulmão? Bom, professor, em relação ao pulmão, até então eu não vejo perspectiva, eu tenho que ser sincero, até então. Depois tenho outras histórias, tanto é que eu estou indo mais para arboviroses, agora esse projeto está todo destinado para arbovirose, por conta da aplicação, por conta da viremia, que é mais fácil a gente acessar aqui um vaso sanguíneo, alguma coisa assim. Existe uma avenida aí já percorrida em relação... Eu sei que não tem nada a ver com vírus, mas tem uma relação com ultrassom e estruturas cerebrais, né? Especialmente você faz uma ativação ou uma liberação de fármacos utilizando o ultrassom, mas assim, você faz a cirurgia e implementa um eletrodo. Eu não sei se isso seria possível, isso no cérebro... Mas eu acho, professor, eu acredito que sim, mas eu realmente para pulmão é uma coisa que realmente eu desconheço. Mas para o cérebro funciona bem, saiu na Science em uns 2 anos, mas principalmente para a doença de Parkinson, para você ativar alguns neurônios ali para promover a liberação de dopamina, por exemplo. O que indica que o ultrassom age no cérebro, né? Age. Intracerebral. E sem danificar o cérebro, né? Sem danificar. E ele age em líquido, não é? O líquido transporta ele. Transporta, sim. E nossos ensaios foram todos feitos em líquido. Tá? Então, a propagação dessa onda a gente faz em meio de cultura, meio líquido. Eu estava pensando, se botar o pacientezinho que está em ECMO, por exemplo, em respiração extracorpórea, né, com membrana de oxigenação, se você conseguisse inundar o pulmão dele com um líquido fisiológico e passar ultrassom no pulmão e depois esvaziar o pulmão, talvez, né, sei lá, uma aplicação meio heróica, assim, mas... É possível, mas eu não vou falar que é impossível, porque essa ciência nossa... Dia desse eu vi um artigo na Cell, a galera inventou uns robozinhos que estavam indo dentro já de um sistema biológico. Eles indo, caminhando, eles direcionando, e liberando fármacos, entregando fármacos. Eu achei um negócio absurdo, filmando todo o sistema. Sim. E por último, só para terminar assim rapidinho, é que eu estava pensando, o RNA viral, porque você mostra que destrói a estrutura do vírus. O RNA intra o vírion, ele continua infeccioso? É possível transfectar esse RNA, por exemplo? Professor, isso seria um novo objetivo nosso. É uma pergunta que eu realmente não sei. Então, a gente está tentando fazer ver o que sobra, fazer essa transfecção e para ver se a gente consegue partículas funcionais, vamos dizer assim, e se der certo, a gente tentar fazer um sequenciamento para ver se a gente tentar identificar o que pode ter rompido ali. Tá bom. Mas o mais interessante é a física do negócio. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigado, professor. Abraço. Flávio, a gente tem uma pergunta aqui do professor Márcio Nunes. Ele falou que é excelente palestra, e aí ele pergunta se os modelos de ressonância utilizados consideram apenas a frequência natural do capsídeo isolado ou também o amortecimento provocado pelo meio biológico e pelo fato de muitos vírus estarem no interior das células. Até que ponto esse amortecimento impede que a amplitude de vibração atinja níveis capazes de romper o capsídeo? Uma excelente pergunta. A gente utilizou... O problema desses modelos físicos é que eles realmente não consideram o meio biológico. Tá? Isso é modelo, né, gente? Modelo tem vantagem e desvantagem. E assim, a gente ainda não fez os experimentos de validação
utilizando eles dentro do interior da célula. Então, a gente teria que fazer, por exemplo, fazer uma infecção, esperar o processo de adsorção e ir fazendo cinéticas, assim. Eu acredito que no meio intracelular, né, eu acho que ele não vai ter efeito. Eu acho que é improvável, aliás, ele ter esse efeito intracelular. A ultrassom chegar dentro, eu acho difícil, né? Então, assim, de fato, esse amortecimento, ele vai realmente impedir do ponto de vista teórico. E eu já, no início desse projeto, mas com muita dificuldade, muito viés experimental, mas a gente já tentou colocar isso em modelos mais complexos. Então, a gente pegou e infectou camundongos e a gente tentou colocar no pulmão e não resolveu. Mas aí tem que ter um estudo, primeiro, para saber se essa frequência, a gente vai ter que mudar a frequência. Porque, como o professor Eurico comentou ainda há pouquinho, então, assim, a gente não sabe ainda exatamente qual é a frequência para o in vitro, qual é a frequência para o in vivo, em cultura 2D, em cultura 3D. Então, assim, por isso que eu falei que ainda tem muitas situações. Mas a frequência que a gente utilizou, eu acho que não vai funcionar em relação a esses processos, justamente por conta desse amortecimento. Você vai perdendo energia quando você atinge barreiras fisiológicas. Aí, em relação só atingir o capsídeo, isso realmente, eu acredito que por conta de a gente especular, na verdade, a gente predizer que a gente induz o vírus a produzir uma energia de dentro para fora, explodindo, eu acredito que assim, o vírus diretamente sendo, aliás, ultrassom ligado diretamente nesse vírus, entrando em contato direto nesse vírus, que é o que a gente mostrou aqui, eu acredito que não seria um problema, né? Porque ele vai, é como se a gente jogasse ele, você induz uma energia interna, que realmente a energia interna dele, obviamente existe uma escala específica, é semelhante à temperatura do Sol. Então, realmente talvez vai atingir o capsídeo, assim, a ponto de quebrar. Mas realmente falta o depois. E o RNA, será que ele é íntegro? Será que ele quebra no meio? Ele é estável? Entendeu? Ele é capaz de ativar o sistema imunológico? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, realmente, essa pergunta realmente é extremamente interessante, mas a gente já pensou nisso e a gente abriu aí uma linha de pesquisa em relação a essa física do vírus, vamos dizer. Perfeito. O Márcio complementou aqui, perguntando se vocês já conseguiram fazer predições com diferentes modelos usando simulação bioinformática e depois aplicar in vitro. A gente utiliza, o Márcio, isso. Agora você me colocou numa situação, porque assim, eu não sou físico nem virologista, mas enfim, eu perguntei isso na época, isso é uma linha de pesquisa do pessoal da física teórica. Então, assim, eles utilizam os modelos completamente distintos em relação ao que a gente observa em bioinformática. Então, eu até perguntei, não tem como, tipo assim, é muito limitado as ferramentas que eles têm. Então, por exemplo, a gente considera o fluido interno, a gente considera só água pura. A gente não consegue, por exemplo, considerar esse modelo preditivo de física teórica, que é uma coisa da área de mecânica acústica. A gente não consegue, por exemplo, considerar nem que seja um PBS. A gente utilizou uma viscosidade semelhante à água, que a gente sabe que não é aproximado, mas não é exatamente a verdade. Isso pode mudar bastante coisa. Outros grupos utilizaram outros grupos utilizaram modelo matemático, que também é uma coisa muito absurda, porque até agora, embora tenha alguns, vocês vão ver que tem outros trabalhos em relação a isso, mas o nosso foi o único, até o momento, que demonstramos, que validamos que realmente a ultrassom funciona.
E os outros modelos teóricos, eles utilizaram a frequência de 100 MHz, que já era lá no micro-ondas. É uma coisa assim muito fora da realidade do ponto de vista de aplicação, né? Mas é muito difícil. Então, basicamente, a gente acreditou que essa ideia funcionasse, muitas pessoas não acreditaram. A gente demorou em torno de 4 anos para publicar, porque simplesmente as pessoas não acreditavam. As pessoas, eu digo assim, a comunidade científica da área de física, até um pouco os virologistas acreditaram mais, né, do que os físicos. E realmente teve, inclusive, revistas que a gente submeteu o artigo e voltou negado porque simplesmente não tinha revisor para avaliar. Eles mandaram assim, não, gente, a gente não tem. E foi muito difícil a gente compreender. E fazer essa tradução da biologia para a física é extremamente complexa também. Então, eu estava realmente no grupo heterogêneo, no grupo multi-profissional, que a gente, às vezes, não conseguia se entender. E essas simulações realmente é uma coisa completamente distinta de bioinformática, é uma coisa que eu posso encaminhar depois, se você tiver interesse, tem um artigo que saiu praticamente juntos, 2 artigos, um da física teórica e esse nosso aqui, saíram exatamente na mesma, não foi na mesma revista, mas no mesmo tempo, no mesmo período. E realmente, eu confesso que eu li esse artigo, não entendi absolutamente nada, assim, porque realmente, gente, é exatas, é física pura e realmente não compreendo, não dá, não dá. E esse desenho esses desenhos mostrando o mecanismo que eu mostrei para vocês, foi eu que tive que sentar com o pessoal para poder, isso foi uma tradução do que eles estavam tentando fazer. Então, a gente tentou até colocar colocar esses modelos preditivos, eles falaram, não, mas não dá. Eu falei assim, como assim não dá? Eles me explicaram, e até hoje também não consigo entender, porque a ideia era publicar tudo junto, mas realmente hoje eu compreendo que não dá. Então, assim, o que a gente tem até agora que a gente precisa ter uma coisa esférica, né? Mas eu já vi que uma coisa esférica, beleza. Eu vi que não envelopado não funciona, ou seja, a gente tem que ter um envelope ali, tanto é que a gente até testou em outras estruturas não biológicas, nanopartículas, semelhante a vírus. Enfim, um monte de coisa que tem aí pela frente. Muito legal, inclusive. Perfeito, Flávio. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha, já que a gente está no fim do nosso tempo aqui. Claro. Você comentou, na verdade, que dentro da célula provavelmente não vai acontecer isso, justamente porque vocês colocaram o ultrassom na célula e você não teve resposta. Mas pensando no vírus diretamente, no meio de cultura, ou até como você falou, a viremia é mais fácil, às vezes, acessar um vaso. Quando você falou que o vírus, ele estoura com uma energia muito grande, eu fiquei na dúvida se o que está ao redor desse vírus, se não poderia ser comprometido pela essa liberação de energia, porque ele estourando, formando aquela pipoca que você mostrou, será que ele não gera uma energia que vai destruir células e tecidos que estão por volta dele também? Nossa, isso é uma pergunta extremamente importante e que a gente a gente não chegou a fazer isso. Danilo, eu acho que isso tem a ver com uma escala entre estruturas. Então, por exemplo, se tratando de um vírus de 100 nanômetros, do ponto de vista dessa escala nanométrica, a gente tem, lembre-se, escala, né? A gente tem uma energia muito forte do ponto de vista teórico, que talvez essa energia, colocando numa escala de micrômetros, que seria uma célula, uma estrutura biológica, assim, talvez a gente não tenha esse efeito. E realmente isso ficou muito confuso na minha cabeça. Então, assim, que realmente como é que a energia do Sol, uma temperatura semelhante à do Sol, uma velocidade do som dentro de uma partícula, como é que isso é possível? Mas isso tem a ver com uma escala. Então,
basicamente, eu acho que essa escala, ela não é comprometida, então por isso que eu acredito que não vai ter tantas modificações, ou se tiver, vai ser relevante, ou se tiver, potencialmente, talvez possa até aumentar a resposta do sistema imunológico, isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma coisa interessante, a gente romper esses vírus para o sistema imunológico, às vezes é um vírus que é muito difícil, né, de o sistema imunológico atuar, então pode ser que seja até importante do ponto de vista de imunidade. Então, eu acho que tem a ver com essa escala e, enfim, pode ser bom e pode ser ruim, realmente, é só fazer os experimentos para comprovar tudo isso. Isso é possível fazer, né? Fazer um experimento simples de viabilidade celular e tudo, apoptose, mas eu acredito que também esse comprometimento, se tiver, ele pode ser benéfico, porque aí você está ativando uma resposta de imunológica, você pode ativar um recrutamento de células, que isso é importante, né? Você pode ativar uma resposta de interferon, vai saber também, né? Assim, devido a você fazer um pequeno estímulo aqui, induzir uma pequena inflamação ali no local, não sei. É isso que eu estou especulando, sabe? Perfeito, perfeito. Então, Flávio, novamente agradeço muito você ter aceito o convite e participar aqui do Viroclube. As portas estão sempre abertas para você participar de uma palestra ou vir discutir com a gente as palestras que a gente traz aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais, então, pessoal. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela atenção. Pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.